Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 17 do livro de 2 Reis, do verso 24 ao 41. O tema, surgimento dos samaritanos. O texto bíblico nos diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate e de Sefarvim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizestes morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adramaleque e Anamaleque, deuses de Sefarvim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Meus amados, quando Israel foi invadido pela Síria e o seu povo levado cativo para outras localidades, os remanescentes que ali ficaram foram convidados por Ezequias, rei de Judá, a buscar ao Senhor, pois ele era o único que poderia reverter aquela situação. Porém, mesmo diante de tamanha desgraça, quase todos zombaram do convite do rei de Judá. Somente alguns descendentes dos israelitas se arrependeram e foram até Jerusalém, segundo Crônicas 30, de 1 a 12. O rei da Síria usou de uma estratégia militar para recolonizar o reino do norte, agora conhecido como Samaria, e as cidades ao redor, com pessoas deportadas de outros países, com o objetivo de evitar que Israel se reerguesse como nação. Os novos colonos eram pagãos e não conheciam a Deus. Ao serem atacados por leões, entenderam que era um julgamento do Deus da terra, a quem eles não tinham adorado, e pediram à corte da Síria que lhes enviasse um sacerdote para instruí-los na maneira correta de servi-lo. Provavelmente, o sacerdote enviado não era um levita, mas um dos adoradores dos bezerros. Consequentemente, as suas instruções não foram totalmente fiéis aos princípios divinos. Por outro lado, os remanescentes tiveram que conviver e se casaram com os colonos estrangeiros, originados da Babilônia e de outras províncias. Seus descendentes ficaram conhecidos como os samaritanos, sendo de sangue e religião mistos.
Invocavam ao mesmo tempo o Deus de Israel e aos deuses de outras nações. Por isso, eram desprezados e odiados pelos judeus. João 4:9. A história do povo de Israel demonstra que é impossível adorar ao verdadeiro Deus e a outros deuses ao mesmo tempo. A natureza humana irá sempre falhar e ceder para o mal. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus não aceita dividir a sua glória com nada ou ninguém, tampouco com qualquer coisa que tome o seu lugar na vida do cristão. Uma das características fundamentais daqueles que o servem é a sua fidelidade aos seus mandamentos e ordenanças. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.